Fala, sedentos. Abraão, Web na área, tudo bem? Hoje vamos abordar aqui texturas dentro do Photoshop. Porém, ao invés de usarmos PNGs, packs de textura, nós vamos usar o próprio Photoshop, as próprias ferramentas que o Photoshop nos proporciona e nos dá aqui, tá? E antes de começarmos aqui, eu quero deixar 2 ou 3 recadinhos para você. Primeiro, caso vocês queiram, vou pegar um exemplo aqui. Temos essas texturas aqui, por exemplo. Pegar essa textura de papel. Eu vou aplicar aqui essa arte que eu estou usando de exemplo, tá? Ok. Caso você queira, tá, que a gente crie uma aula específica para você saber como criar as suas próprias texturas, para não ficar dependendo de pack, que isso aqui a gente chama de texturas ou assets analógicos, tá? Se você quiser, deixe nos comentários aí a palavra analógico, que aí a gente vai estar criando um conteúdo exclusivo para vocês, que no caso eu abordaria tanto Photoshop quanto ferramentas práticas, né? Você usaria a câmera do seu celular ou a impressora para fazer a digitalização, enfim, a gente pode estar abordando isso aí, tá? Então é só deixar aí a palavra analógico no comentário que a gente vai ver se vocês querem ou não um tutorial específico assim, tá bom? E o segundo caso você ainda não adquiriu o método SP23, né, para você deslanchar de vez na produtividade, eu vou lembrar, esse preço de lançamento apenas R$ 87, você pode parcelar também no cartão 12 de R$ 8. É um preço de lançamento, você tem 7 dias de garantia e o acesso é vitalício, tá? Porém, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, né? Talvez já até passou o prazo, mas para você que está assistindo hoje, né, ainda dá tempo, são os últimos dias de acesso vitalício, tá? Ou seja, todo decorrer do ano você vai ter acesso a todas as atualizações do ano que vem, do SPF24, 25 e assim vai, tá? Então, condições especiais de lançamento, tá bom? E bora pro vídeo. Aqui, eu peguei uma arte, né? E aí você aplica isso para qualquer projeto que você esteja trabalhando, tá? Para você usar essa textura que vamos abordar aqui hoje, o que você vai precisar? Eu vou usar aqui a tecla de atalho Command, Option, Shift E, tá? Você vai selecionar na camada que estiver acima e vai fazer esse atalho Command, Option, Shift E ou Command, Shift, Alt E no Windows, tá? Que vai criar e vai mesclar as camadas abaixo e criar uma nova layer com todas as camadas mescladas, tá? Então, basicamente, ele cria uma camada a partir de todas as layers que estão abaixo dela, tá bom? Ele agrupa e cria uma camada rasterizada. O que vamos fazer aqui para ficar mais fácil de trabalhar e podemos futuramente estar editando isso caso você queira? Você vai clicar com o botão direito e vai converter em objeto inteligente, tá? Feito isso, a mágica, a ferramenta que vamos utilizar está aqui, ó. Você vai vir em Filter, tá? Caso você esteja usando aí em português, tá? Filtro e Filter Gallery, né? A galeria de filtros, tá? Aqui dentro, você tem várias opções, para várias opções. Mas hoje, o que nos interessa é esse campo aqui, ó, Texture, textura. E esse outro campo, Texturizer, tá ok? Eu vou aumentar aqui a visualização para vocês conseguirem ver melhor o efeito no momento que eu aplicar. Então aqui, ó, você vai ver que aqui nesse campo, né, tem esse adicionar aqui, esse mais, você pode adicionando camadas de efeitos. Quanto mais você adiciona, o efeito vai sendo aplicado acima do anterior e assim sucessivamente, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, clicar em Texturizer, tá? E vai habilitar, caso não esteja habilitado, né? Você vai clicar nesse olhinho aí. Aqui você vai ver que já ficou bacana demais, já é o efeito que meio que final que eu gostaria de mostrar para vocês.
Muita gente pergunta nos posts da sede como fazemos essa textura. Então, basicamente aqui, como eu já uso essa configuração, uma dessas configurações meio que fica salvo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui direitinho como. Eu vou apertar aqui de novo antes e depois, para vocês verem como ficou, tá? Ó, antes, depois, para ver que cria uma textura bem realista, como se fosse um papel, né? Um papel com ranhuras, né? Uma textura bem, como se fosse uma tela de pintura, bem bacana. Na hora que você posta, fica com qualidade excelente. Enfim, aqui dentro de Texturizer e aqui nesses campos nós temos algumas opções, tá? Aqui em Texture temos aqui Brick, Burlap, Canvas e Sandstone. Confesso que no momento me fugiu como está em português, eu não sei se é a tradução literal, tipo tijolos, telas, areia, mas aí você pode seguir pela ordem aqui. O que eu costumo usar mais é Canvas, tá? Que seria tela, eu não sei se em português está assim. Mas temos aqui outras opções. Se você vir em Brick, por exemplo, é como se fosse tijolos, olha. Tem daí ser feito como se fosse uma parede, tá vendo? E abaixo disso temos duas opções, que é Scaling e Relief. Scaling é a escala, é o tamanho que você quer que essa textura se comporte na arte, tá? Então na medida que você vai aumentando, você vai ver que vai aumentando o tamanho do padrão, né? Da textura, do elemento que está ali no padrão. E quanto mais você abaixa, menorzinho ele fica, tá vendo? Isso ajuda também a gerar outros aspectos visuais. Pode ver que quando eu diminuo, fica bem mais bacana, pelo menos particularmente, essa questão de gosto, né? Bem mais bacana do que, por exemplo, se você deixar em 100%, olha. Que realmente aqui fica um aspecto de parede, né? Que no caso aqui, para a arte, para o resultado que eu queria, não é o que eu desejaria. Mas se eu usasse aqui, por exemplo, 50%, que é o mínimo, já ficaria um resultado mais agradável para mim, né? Pode ver que fica bem bacana. Também imita, fica como se fosse um tecido, né? Então fica aí a dica também de você estar usando. E aqui em Relief, o que é isso? É a profundidade, tá? Você vai ver que eu dando um zoom aqui, o efeito ele meio que nada mais é do que ajuste e controle de sombra e luz, tá? Esse Relief nada mais é que a profundidade, é o quão alto ou quão intenso vai ser essa textura. Então na hora que você for aplicar, você vai ver que ela vai ficando mais pesada, olha. Tá vendo? Muito mais pesada. E quanto menos, mais leve, olha. 1, 2, 3. Eu geralmente, eu uso arquivo, eu crio arquivos aqui de 300 dpi, tá? Eu uso 3 ou 4, isso depende da arte. E uma coisa que você tem que prestar atenção é o tamanho da fonte que você está utilizando, tá? O tamanho da fonte e o peso dela, porque dependendo da fonte que você está usando, ao aplicar esses efeitos, pode ser que comprometa a legibilidade, tá? Do texto que você está usando. Então tenha sempre esse cuidado na hora que for utilizar, né, essa textura, para não atrapalhar, né? Caso tenha texto pequeno, então opte por colocar aqui ó, Relief, colocar menor, né, para não atrapalhar na leitura e na visibilidade, seja elemento de texto, tá bom? Aqui estamos em Brick, né? Temos aqui Burlap, que é um outro efeito também, tá vendo? Bem bacana. Mas como eu falei, o que eu mais utilizo aqui é o Canvas. Tem o Sandstone também, que ele meio que imita uma parede e... não sei como se diz, mas a galera aí que da área de construção civil sabe, imita como se fosse uma parede sem lixar, sabe? Quando você pinta a parede, você fica com aquela textura, né? Como se fosse, não é do concreto, mas de areia mesmo, né? Então fica bastante bacana também, tá? E hoje vamos abordar mais o Canvas aqui, que é a que a gente utiliza na sede, né? O que pelo menos eu particularmente nos posts que eu crio utilizo. Então aqui, olha, você tem outras opções, tá? Você tem aqui, ó, em Light, você vai ver que na hora que você clica tem Bottom, Bottom Left, Left, Top Left, Top Right, Right, Bottom Right. Eu costumo usar Bottom Right, tá? Que isso aqui é de onde a luz vem, tá? Então, você vai ver que na medida que você vai mudando, a posição da textura, a disposição dela vai alterando também. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Por exemplo, tá em Bottom Right, que é o que eu costumo utilizar. Deixa eu colocar aqui o efeito em
4, para não ficar tão pesado. 5, acho que vai ficar legal para vocês verem aí. Quando eu coloco o top, você vai ver que muda, tá? Aqui ele fica mais na horizontal. Então você pode estar brincando com isso também, tá? Pode estar brincando com todos esses ajustes aqui. Ó, bottom. Pode ver que cada um dá um efeito diferente, tá? Então, o que eu utilizo na sede, né? Eu costumo utilizar em Canvas. Scaling eu deixo 100% mesmo, que é o padrão. E em Relief eu vario, tá? Eu deixo entre 3 e 4. Isso vai depender também do quanto você quer que essa textura apareça. Se for um trabalho mais visual, que não tenha texto, você pode estar utilizando isso numa escala maior, para ficar um aspecto, um peso maior. Eu vou dar um OK aqui. E olha, textura aplicada, isso aí como fica. Tá vendo? Eu vou mostrar para vocês também o antes e depois, ó. Antes, né, eu já tinha aplicado só um ruído aqui. E agora o depois. Olha a diferença absurda que isso dá, tá? E vocês viram que temos várias combinações e vários efeitos que você pode estar utilizando. Uma outra dica que eu vou dar aqui é: você cria uma camada, né? Você cria a camada em branco e preenche ela de branco, tá? E converte em objeto inteligente. Eu sempre gosto de aplicar efeitos em objeto inteligente, porque como eu converti aquela camada que a gente trabalhou anteriormente, se eu vir aqui, dar um duplo clique, eu posso estar simplesmente alterando, né? Se eu quiser mudar o efeito aqui, por exemplo, vou colocar aqui o Sandstone, eu posso estar alterando, né? Dou um OK. Caso não fique o resultado satisfatório para mim, eu posso voltar depois e simplesmente alterar. Se você fizer isso numa camada apenas rasterizada, vou dar um exemplo aqui. Eu vou vir aqui, ó, criei uma camada e não converti a objeto inteligente. Vou vir aqui em filtro, apliquei. Pronto, eu não consigo mais alterar, né? Eu teria que criar de novo, refazer os ajustes e tudo. Então aqui fica melhor. Até mesmo para você, por exemplo, salvar, depois abrir o arquivo e ver como ele se comporta, como ele fica na tela do celular, né? Para você ter uma noção de como ele ficaria ali na hora de publicar, tá? Então a dica que eu vou dar aqui agora é: eu criei uma nova layer, né? Preenchi de branco. Vou em filter também. E eu vou aplicar esse ou essa textura, né? E deixa eu vir aqui, deixa do jeito que está mesmo. Eu vou colocar uma intensidade maior aqui, vou colocar 5 e vou aumentar um pouco a escala. Vocês vão entender o que eu tô fazendo. E eu vou dar um OK, tá? Esse aqui é um documento 1350 por 1080, né? Na verdade 1080 por 1350 de altura, que é um post, né, para Instagram, feed. O que isso aqui virou, tá? Se você salvar esse arquivo, isso aqui é interessante, você salvar em, por exemplo, 1920 por 1080. Isso já é uma textura que você tem, tá? Uma textura que você pode, por exemplo, aplicar. Olha, eu vou desabilitar aqui. Pode ver que tá sem o efeito, né? Aí eu vou vir aqui nela. O que eu vou fazer? Eu vou mudar o modo de mesclagem. Olha, se eu mudar aqui para multiply, por exemplo, você vai ver que eu já tenho a textura aplicada, tá vendo? Ou seja, você pode criar vários, você pode sair criando várias e várias texturas e salvando em PNG e tá usando, né? Depois, igual esse exemplo que eu dei lá no começo. Até falei, caso vocês queiram que a gente crie uma aula de como fazer essas texturas analógicas do zero, né? Seja de papel ou de outros exemplos, sem ficar dependendo de packs, sem ficar dependendo de ficar procurando. Você quer criar suas próprias composições com sua cara, né? Novamente eu falo, deixe escrito aí nos comentários a palavra analógico, tá bom? Então essa dica é bem bacana, tá? Vocês podem fazer isso não só no branco, você pode fazer no preto também, só que aí muda o modo de mesclagem, né? Você usaria aqui em Screen, por exemplo, né? Mas aí, se não ficou satisfeito, você pode dar um Ctrl J que vai intensificando mais a textura, tá vendo? Então, sedentos, é isso. Esse é o tutorial de hoje. A gente abordou bastante aqui essa categoria de filtros, né? Essa seção do Texturizer aqui. Lembrando que Photoshop, gente, é uma infinidade, é um mundo. Na hora que você abre, é um mundo de possibilidades. Então, tudo aqui é aquele negócio, não tá aqui à toa, tá?
Então tudo que você aperta aqui, por exemplo, né? Isso aqui imita uns vitrais, né? Enfim, você tem várias possibilidades de estar trabalhando também. Isso é muito bacana, muito bacana. Você pode estar Você pode estar brincando com as texturas de várias maneiras, né? Então, é isso. Fica aí nossa aula de hoje. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like. E não esqueça de deixar a palavra analógico, caso você queira uma aula completa. Uma aula que envolveria a prática, né? De botar a mão na massa mesmo, de amassar papel, fazer a digitalização, transferir esse arquivo para Photoshop e transformar ele em uma textura para você poder usar nos seus materiais, enfim. Caso você queira, é só deixar analógico aí. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.